Você já se viu na sala de espera com o pediatra do seu filho e o seu filho agarrado a você, morrendo de medo e se recusando a entrar no consultório? Parece uma cena de filme de terror, não é mesmo? Mas e se eu te falar que a solução está nas suas mãos? Eu sou a doutora Ariadne Manzan, médica pediatra, e estou aqui para te ajudar na autonomia e cuidado com os seus filhos. O medo de médico é mais comum do que você imagina, mas saiba que com estratégias simples e eficazes, esse medo pode sim ser superado. Vamos então comigo nesse vídeo entender quais seriam essas estratégias? Primeiro, antes de falar sobre as estratégias, eu quero te mostrar como você pode ver o lado do seu filho. Por que ele tem medo e muitos pais não entendem e ficam até meio revoltados. É muito comum, principalmente em crianças de 2 a 5 anos, elas se sentirem mais vulneráveis. As crianças acabam fazendo uma associação entre o consultório da pediatra, do pediatra e procedimentos dolorosos, como exames, injeções, e muitas vezes associando a laboratórios, ambientes de pronto-socorro. A falta de compreensão e entender o que vai acontecer ali também aumenta a ansiedade nas crianças. Então aqui vão algumas estratégias para você aplicar com os seus filhos para ajudá-la a superar o medo de médico. Primeiro, seja honesto. Explique sim para o seu filho que vocês irão a uma consulta. A mentira traz insegurança para a criança. Explique de forma simples e clara o que vai acontecer. Segundo, e eu falo muito isso para os pais, brinque de médico. Simule o passo a passo da consulta através da brincadeira. Se você puder adquirir, para o seu filho, dar para ele um kit médico, vai ser muito legal, mas você consegue fazer com o próprio papel, com objetos recicláveis, simular um estetoscópio, um otoscópio que nós usamos para examinar o ouvido, uma mini balança, a fita de medir, fazer a medida na parede. Tudo isso vai mostrando para o seu filho que é legal ir na consulta, ele vai se familiarizar com os objetos que nós usamos e com o passo a passo. Não deixe também de simular que antes do exame físico, nós conversamos com vocês pais e com a criança. Quanto mais você conseguir simular bem nessa brincadeira, mais divertido vai ficar e mais o seu filho vai ficar familiarizado com essa situação. Terceiro, mostre confiança. As crianças são muito sensíveis às nossas emoções. Se você, mãe e pai, fica ansioso pelo medo que o seu filho tem, isso vai gerar ainda mais ansiedade nele. Então, cuide das suas emoções, mostre para ele que você sabe o que vai acontecer e que você tem uma boa expectativa. 4. Use histórias e livros. Existem histórias interessantes que você pode contar para o seu filho, de experiências suas com o médico. Você pode até inventar essas histórias e existem também livros que tratam desse tema, da superação do medo de médico pela criança. Use e abuse desse recurso. Isso, juntamente com a brincadeira, vai trazer mais familiaridade para o seu filho conhecer e entender o que é feito no consultório nosso de pediatra. 5. Recompense o comportamento positivo. Mostre para o seu filho que você ficou feliz de vê-lo superando o medo. Mais importante, evite guloseimas como recompensa. Ajude aqui a pediatra. Procure recompensas como desenhos, adesivos, um brinquedinho, não um brinquedo caro, mas um brinquedo diferente para criar uma memória afetiva, uma ida em algum lugar que ele goste. Evite guloseimas, evite o tempo excessivo em telas, certo? Existem várias maneiras de recompensa. Você mostrar o seu sorriso, dar um abraço, isso já reforça no seu filho que está tudo bem, que a consulta é segura e que ele consegue sim superar esse medo. Agora, tanto importante como o que você deve fazer, é importante saber o que evitar. Primeiro, não use a pediatra ou pediatra como algo para amedrontar o seu filho. Se você não se comportar assim, você vai levar uma injeção. O médico vai te dar uma injeção, a doutora vai te dar uma injeção. A gente não dá injeção em ninguém. Evite fazer isso, isso traz medo, desconfiança para o seu filho.
Segundo, a mentira. Quando for ao consultório, informe sim o seu filho que vocês irão ao consultório. Como você já brincou com ele, mostrou que é uma situação familiar, alguns dias antes você pode falar. Se o seu filho costuma ficar muito ansioso, vise apenas no dia. Uma ressalva quanto a procedimentos de injeção, retirada de sangue ou uso de medicação endovenosas, injetáveis. Esse caso, você avise antes, quase que imediatamente antes para o seu filho. Avise, olha, vai ser um procedimento, vai doer sim, dói um pouco, mas eu vou estar aqui com você, você consegue, você é forte, mas seu filho precisa ver em você confiança, que você é verdadeiro, e isso ajuda sim a diminuir a ansiedade. Não reprima as emoções do seu filho. Deixe ele chorar, ficar ansioso, mostra que você entende e que você está ajudando a superá-lo todo esse processo. O medo de pediatra, de médico, não é fácil, é um desafio, mas eu acredito que se você aplicar essas estratégias, você vai conseguir sim ver o seu filho, a sua filha superando esse medo, e não só superando, a nossa intenção é que ele goste, que ela goste de ir na consulta e que veja como algo realmente algo divertido e que traz saúde para a vida deles. Gostou dessas dicas? Então não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar com o máximo de mães e pais que você conhece e já se inscreve no canal para receber muito mais conteúdos como esse.